Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Eu quero também mandar um abraço para as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar, essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal da técnica, queridos, sem os quais esse programa não iria acontecer. Mas, como sempre, olá para você que nos acompanha aqui, seja pelas ondas da Rádio Boa Nova, seja através da TV Mundo Maior. É, como sempre, uma alegria e um prazer enorme poder trocar aqui esses minutos de conversa sobre a doutrina dos Espíritos, mas principalmente sobre o Evangelho de Jesus. Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Muito bem. E se você quiser assistir esse programa, ouvir, ele vai estar, daqui uma semana mais ou menos lá no portal Mundo Maior, isso mesmo. Você vai no YouTube e coloca assim, ó, Portal Mundo Maior. Apareceu lá o logotipo, o que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica lá em cima e aí vai aparecer o playlist. Clica no playlist, vai com o dedinho, com o mouse e você chega até o Alvorada, tá bom? Para você ouvir esse programa como este, com o Edson Hamazaki e muitos outros com o Edson também, lá no portal. Muito bem, a gente vai trazer hoje do livro Pão Nosso, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, na autoria do nosso Emmanuel, o tópico 73 deste livro, Aprendamos Quanto Antes. E aí, então, o nosso Emmanuel separa, faz um recorte aqui em Colossenses, do capítulo 2, versículo 6, na fala de Paulo, quando ele diz o seguinte: Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Quer comentar aí essa passagem de Paulo, Edson? Acho que você, acho que você podia seguir com a leitura Tá do bom, texto um pouquinho, né? então vamos lá. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que conhece por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do mestre nos livros ou nas alheias exortações, entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhes receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Então vamos lá, gente. Lembrando, né, essa passagem de Paulo aos Colossenses, Paulo foi considerado o apóstolo dos gentios. Ele, se você for ver, foi o que mais, no que a gente chama de Novo Testamento, é aquele que mais escreveu, né? Acho que são 20 e pouco, acho que 27 livros, 14, mais da metade deles foi Paulo que escreveu. E por que ele escrevia? Paulo saiu para pregar para os que não eram judeus, né? Os outros apóstolos saíram para pregar para os judeus, que era, né? Lembrando que Jesus era judeu e era considerado o povo escolhido, etc. Os hebreus, né? Mas Paulo considerava que não, que a mensagem do evangelho ela era tão boa que ela tinha que ser pregada para todo mundo. Então ele saiu andando. Brigou, inclusive, com os outros coleguinhas, porque nem todos concordavam com essa ideia aí de sair para pregar para quem não era judeu. Colossenses eram os habitantes da cidade de Colosso. Então, o que acontece? Paulo ia andando, e em cada cidade que ele parava, ele pregava, ele falava, né,
do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos, do que Jesus tinha ensinado, e deixava uma igreja, né? Deixava construída ou deixava montado um grupinho, né? Que recebendo essa mensagem e entendendo que era uma mensagem verdadeira, entendendo que era uma coisa legal, que fazia sentido na vida, etc., deixava ali fundada uma igreja. Só que aquela história, não tinha WhatsApp, não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nem correio, né? Ou seja, as pessoas precisavam viajar mesmo para levar as mensagens. Então, ele deixava fundada a igreja numa cidade e saía andando para outra. Ou seja, aquele grupo que ficava naturalmente, todo mundo que participa de um grupo de estudo sabe que é assim, aparecem dúvidas, né? Que você, sei lá, o Paulo é que tinha deixado fundada a igreja. Teoricamente, ele era a pessoa respeitada que explicava as divergências, né? Acabava com as divergências, na verdade. Explicava mais profundamente e tirava as dúvidas. Então, por exemplo, quando o pessoal de Colossos, dessa igreja de Colossos, tinha alguma dúvida, quando eles estudavam o evangelho, o que eles faziam? Escreviam para Paulo e alguém ia até a cidade em que ele estivesse para perguntar, olha, o povo lá de Colossos está com essa e essa dúvida, né? O que Paulo fazia? Escrevia uma carta, né? Então, por isso, carta de Paulo aos Colossenses. Nessa carta, especificamente, e nesse versículo especificamente, o que ele diz? Como, pois, receberam vocês Jesus, o Cristo, assim também andem nele, andem com ele, pratiquem o que ele disse, né? Não se trata de pura e simplesmente aprender o ensinamento de Jesus. Mais importante, inclusive, do que aprender sobre é praticar, né? Porque senão são os chamados hipócritas, né? Você pega lá os fariseus, por exemplo, que eram os chamados doutores da lei, que conheciam profundamente as leis mosaicas, né? Mas nem sempre praticavam. E assim somos nós humanos. Vamos combinar que a gente ainda está nesse processo, né? O grande objetivo de nós estarmos aqui reencarnados, o grande objetivo de nós estarmos aqui em mais uma encarnação é realmente nos tornarmos melhores. E como é que a gente faz isso? Usando os ensinamentos de Jesus, né? Os ensinamentos que estão no Evangelho, mas principalmente, mais importante do que aprender, praticando. E aí Paulo, ele identifica dois grupos diferentes nesta carta, né? Entre aqueles que consideram Jesus o Cristo, identificamos dois grupos diferentes. A daqueles que conhecem, porque ouviram uma pregação, lembrando que isso aqui 2000 anos atrás, né? Jesus ainda estava, ou quando Paulo começa a pregar, Jesus tinha acabado de ser crucificado, lá Paulo ficou por algumas décadas ainda depois da crucificação de Jesus. Paulo Paulo não era um dos apóstolos, né? Ele se torna depois. Mas era naquela época ainda. Então, muitas pessoas tinham estado com Jesus. Muitas pessoas tinham se beneficiado das curas que Jesus realizou naquele momento, né? Ou dos seus apóstolos. Lembrem-se que, num determinado momento, Jesus dá este poder para os apóstolos, né? Manda em duplas, que eles se dirijam a vários lugares diferentes para pregar aquilo que eles tinham ouvido, aquilo que eles tinham aprendido com Jesus. E, claro, só falar, vamos combinar que não resolvia muito, né? Se não resolve hoje, naquela época também não resolvia. As pessoas, de maneira geral, procuram uma igreja, procuram um centro espírita, procuram uma casa de oração em busca, na grande maioria das vezes, de cura.
seja de uma doença física, seja de uma doença mental, seja de uma doença do espírito, mas de maneira geral está passando por alguma dificuldade. E é isso que faz voltar os olhos a Deus, é isso que faz voltar os olhos a Jesus, é isso que faz voltar os olhos ao Evangelho, né? Nós éramos e continuamos sendo assim. Então, Paulo divide, ou Emmanuel, né? Divide aqui este grupo em dois grandes grupos. Aqueles que ou ouviram de Jesus mesmo, ou ouviram dos apóstolos, ou mais tarde, como nós, lemos em livros, né, e ficamos sabendo, e aqueles que receberam os benefícios, aqueles que foram curados, né, aqueles que em algum momento, graças à sua fé, conseguiram, obtiveram, né, uma cura, obtiveram o católico, nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes vão chamar de uma graça, um milagre, né? E aí, o que Emmanuel diz? Os primeiros aprenderam através dos livros ou de ensinamentos, né? De palestras, de cultos, né? Que foram ministrados por alguém que tem conhecimento do Evangelho de Jesus. Outros receberam as bênçãos, né? Viveram o resultado da sua fé. E aí diz Emmanuel a estes últimos, esses que receberam alguma coisa já, né? Com mais propriedade lhes deve ser falado a respeito do Evangelho. Que vamos combinar. Se você tinha uma doença muito grave, por exemplo, em algum momento pede pela cura. E, como sempre Jesus dizia, né? Não é ninguém que cura você, é a tua fé que te cura. É o quanto você realmente tem certeza de que Deus é nosso Pai, de que Jesus é nosso Mestre e que Ele pode realmente, né, curar. Se você foi curado, teoricamente, não dá para ter dúvida, não dá para questionar os ensinamentos. Você viveu, você é testemunho vivo, né, do poder desses ensinamentos e daquele que os transmitiu para nós. Né, Nando? Exato, né? E essa questão me lembra que quando Jesus falava, né, com o povo à sua volta, tinha aqueles sacerdotes, aqueles homens preparados e cultos e que não entendiam o que Jesus estava dizendo. Quer dizer, eles não recebiam aquilo no coração. Enquanto aqueles gentios e aquelas pessoas mais humildes entendiam, né? Então, é uma coisa interessante que esse texto aqui me fez lembrar, né? E aí o segundo parágrafo aqui, ele fala: como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, às vezes sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, no restabelecimento da saúde do corpo, como o Edson já disse, no retorno de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum, para que nova luz se faça no raciocínio. Aí, gente, vamos lembrar, agora nesse final de semana, no sábado, eu fui fazer uma palestra lá no Centro Espírita Jesus é o Caminho, uma casa, inclusive, onde eu comecei a aprender a doutrina espírita, numa casa na qual eu sou trabalhador, etc. E falando sobre um capítulo do Evangelho, né, que fala muito disso, né? Tem alguns conceitos que são muito importantes da doutrina espírita, do espiritismo, para que a gente consiga entender, inclusive essas mensagens que estão no Evangelho, com um pouquinho mais de facilidade.
As duas que eu diria são as mais importantes são, a primeira, somos espíritos, não somos corpos. A gente tem por hábito entender que nós somos corpos, e isso não é verdade. Nós somos espíritos usando corpos. Então, veja, todos nós que nesse momento estejamos encarnados ou desencarnados, somos espíritos. Nós encarnados somos aqui, veja, e todos nós, encarnados e desencarnados, estamos neste momento usando um corpo que é o chamado corpo espiritual. Todos nós temos esse corpo. Nós que estamos encarnados, além do corpo espiritual, que na doutrina espírita a gente vai chamar de perispírito, nós também estamos usando este corpo de carne e osso aqui. Mas nós só estamos usando, nós não somos ele. Ele não determina quem nós somos. Ele mostra quem nós estamos. Então, eu, por exemplo, estou Edson, homem amarelo, né? Nando, está Nando, homem branco. Mas isso não é o que nós somos. Isso é como é o corpo que nós estamos neste momento. Para vocês entenderem isso com mais facilidade, pega a roupa. Essa roupa que você está usando aí, nesse momento, está para o seu corpo, como o seu corpo está para você, espírito. Você é essa camisa, essa camiseta, sei lá, que você está usando? Não, né? Você troca ela, seja porque ela está suja, seja porque ela não serve mais. E isso não muda quem você é, né? É só alguma coisa que você está usando. Mas que se a pessoa, no meio de uma multidão, cadê ele? Ah, ele é aquele lá de camisa polo amarela, sei lá, né? Só serve para nos identificar, mas não mostra quem nós somos, não determina quem nós somos. E por isso, inclusive, é importante, porque entendendo isso, gente, racismo, uma cor ser melhor que a outra, machismo, feminismo, um sexo, um gênero ser melhor do que o outro, sabe? Nada disso faz sentido, né? Porque você não é isso. Amanhã, hoje eu estou Edson, amanhã eu posso estar Maria. Quer dizer, né? De novo, como está lá em O Livro dos Espíritos, os espíritos, nós não temos sexo. O que tem sexo é o corpo que a gente está usando neste momento, que pode mudar amanhã, até porque, veja, a ideia é a gente viver todas as experiências que nos proporcionem oportunidade de aprendizado e de ser melhor, que é o grande objetivo de nós estarmos aqui, que é o segundo conceito fundamental. Por que é que nós estamos aqui encarnados, reencarnados neste momento? Todo mundo costuma, né, o espírita de maneira geral costuma responder para evoluir. Como evolução para nós é meio complicado. Por que é complicado? Porque a nossa referência é Jesus, espírito puro, espírito mais evoluído que já esteve aqui encarnado entre nós. E a distância entre nós e Jesus é tão grande, gente, que dá preguiça só de pensar em começar esse negócio aí. É ou não é? É muito longe, tá muito, a gente tem que aprender demais ainda para chegar na condição dele. Então, por isso é que eu prefiro, ao invés de falar em evolução, porque a gente tende a deixar para depois, considerando que é muito chão para ser trilhado, eu prefiro substituir isso por ser melhor. Porque ser melhor, a gente consegue agora, né? Não depende de nada, só depende de a gente exercer a nossa vontade de ser uma pessoa, de ser um espírito melhor, né? E aí o Evangelho de Jesus vai nos ensinar como é que a gente faz para ser uma pessoa melhor, né? A doutrina espírita, ela estabelece como lema, o fora da caridade não há salvação, né? Salvar-se é ser melhor. Ou seja, como é que a gente consegue melhorar? Através do exercício da caridade. E o que é a caridade?
como Jesus ensinou para nós: benevolência, indulgência e perdão. Ser benevolente, fazer o bem sempre, ser indulgente, se colocar no lugar do outro antes de sair julgando, né? E perdão. A melhor maneira de lidar com as nossas mágoas e com os nossos ressentimentos é perdoando, é exercitando o perdão. Fazendo isso, e qual que é a grande sacada? E de todas as encarnações que a gente já viveu e ainda viverá, porque lembra, o objetivo é chegar à condição de Jesus. Se não chegamos ainda, reencarnaremos. Quantas vezes? Tantas quantas forem necessárias, até a gente conseguir chegar nessa condição de um espírito puro. O que que significa isso? Aquele que já não precisa mais reencarnar, né? Que já não precisa mais viver as experiências num corpo. Por quê? Porque já aprendeu, já chegou lá, já alcançou a condição de alguém que detém, né, todo o conhecimento. E aí, ao longo dessas várias encarnações, então, qual é a mais importante? É essa que a gente está vivendo agora. Por quê? As anteriores já foram. Tem como ir lá e mudar nada. As escolhas que você podia fazer, você já fez, né? As que a gente ainda vai viver, gente, vão depender dessa. Depende do que você fizer agora, né? Ou seja, a encarnação mais importante para todos nós é essa que nós estamos vivendo agora, porque ela nos proporciona a oportunidade de fazer escolhas. E aí, como Paulo dizia, e eu gosto demais, lei de semeadura, de plantio e depois de colheita, né? Você planta o que você quiser, você faz a escolha que você quiser, você não é obrigado a nada. Deus, nosso Pai, ele é tão maravilhoso, bom, justo e misericordioso, que ele nos proporciona essa possibilidade de escolha, que é o tal do livre-arbítrio, que se fala tanto, né? Você tem a liberdade de escolher e fazer o que você quiser, plantar o que você quiser. Agora, existe uma lei que Paulo, inclusive, traz para nós: tudo aquilo que for plantado terá que ser colhido, né? Lei de semeadura e de colheita, ação e reação. Significa o quê? Duas coisas importantes. Primeiro, se você pretende tomar café, plante semente de café. Porque se você plantar milho, você não vai tomar café nunca. Simples assim, tá certo? E se você plantar café, você vai colher café. Se você plantar milho, você vai colher milho. Se você plantar espinho, coroa de Cristo, você vai colher espinho, coroa de Cristo. E vai ter que colher. Mas vai machucar a mãozinha. Vai machucar a mãozinha, né? De novo. É simples assim. Toda escolha que a gente faz gera uma consequência. E aí a gente... Mas, poxa, então a gente tem a possibilidade de escolher errado? Claro que tem, né? A gente faz isso todo dia. Ou você vai me dizer que você não sabe que determinada... não devia fazer. Tem até o espírito protetor para ficar falando na orelha. Sério mesmo que você vai fazer isso de novo? E a gente vai lá e faz. E olha, gente, tá tudo certo. Não tem também que ficar se sentindo culpado, tá? Porque, veja, nós ainda somos espíritos muito jovens. Por muito jovens que somos enquanto espíritos, veja, estou falando de você, espírito, não desse corpo que você está usando. Não interessa se esse corpo que você está usando tem 90 anos de idade, né? É só o corpo que tem 90 anos. Você, espírito, ainda é, todos nós. E por que eu consigo afirmar isso? Porque de duas uma. Ou você é missionário, né? Doutor Bezerra de Menezes, né? Sei lá, você é um missionário, você está aqui com uma missão para ser realizada. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, né? Ou
Você está aqui porque você é um espírito em provas e em expiações. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Se é um espírito em provas e expiações, de maneira geral, ainda muito jovens. A gente ainda tem, veja, a gente acabou de sair do primitivo, estamos em provas e expiações, ainda vamos para planeta feliz, regeneração, ainda vamos para planeta feliz, para aí sim chegar, ou seja, tem chão para caramba, são as muitas moradas da casa de meu pai. Tem muito caminho ainda a ser trilhado pela frente. E por isso a gente erra tanto. A gente, de maneira geral, escolhe o que é mais gostoso, mesmo sabendo que pode prejudicar de alguma maneira, né? E tá tudo certo. Só que toda escolha gera uma consequência. Escolhas boas geram consequências boas. Escolhas ruins geram consequências ruins. Escolhas boas que geram consequências boas fazem com que a gente se transforme, fazem com que a gente se torne um espírito melhor, que é o grande objetivo de estarmos aqui. Escolhas ruins, que geram consequências ruins, também fazem de nós espíritos melhores. Felizmente, inclusive, a gente é tão besta que, né, muitas vezes é por esse caminho que a gente escolhe ir. E é por isso que ele fala aqui, né? Como encontramos o Senhor na passagem pelo mundo, nessa encarnação, às vezes a presença de Deus ela acaba se manifestando, ou o conhecimento, a fé, né? Acaba se manifestando quando a gente enfrenta problemas. Seja ela uma doença, seja uma perda de emprego, seja uma perda de alguém que a gente ama, né? Por quê? Escolhas ruins geram consequências ruins, que geram dor, sofrimento e doença. Fazem com que a gente se transforme num espírito melhor? Sem dúvida nenhuma. Só que com dor, com sofrimento e com doença. Precisava? De jeito nenhum. Era só ter feito a escolha boa lá, a escolha certa, né? Escolha boa, consequência boa, nos tornamos melhores. Escolha ruim, consequência ruim, dor, sofrimento, doença, que nos ajuda também a nos transformarmos em espíritos melhores. Precisava da dor? De jeito nenhum. Precisava sofrer? Claro que não. Precisava ficar doente? Claro que não. Agora, vocês conhecem gente que depois de um câncer transformou completamente os valores? Vocês conhecem gente que depois de perder alguém muito querido, um filho, tá certo? Acabou se transformando numa pessoa muito melhor, mudou completamente os valores, né? De maneira geral, deixa de ser tão materialista para poder começar a pensar no próximo, né? Nos companheiros de jornada? Sim, não precisa. Mas, muitas vezes, esse é, sim, infelizmente, o caminho que a gente acaba tomando. Né, Nan? É verdade. A gente vai dar uma pausa agora para o momento de prece, de oração e vibrações, momento que a gente entra em conexão aí, né, com o nosso Mestre Jesus, com os benfeitores espirituais, e aí a gente sempre recomenda aí para você colocar um recipiente com água aí do seu lado, um copo d'água, uma jarra, e a gente, né, se conecta aí com a espiritualidade. Então a gente vai lá para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Possamos nesse instante, então, de encontro ao nosso Mestre Jesus, em seus ensinamentos, que nós possamos nos sentir aqueles que já foram beneficiados, aqueles que entendem o Mestre, fora aqueles que ainda só conhecem através de exposições, dos livros, e que possam esses mesmos irmãos, além daqueles outros, todos encontrarem o Evangelho de Jesus. Que o Evangelho venha fazer parte tanto em uma situação como em outra,
para que assim a gente possa prosseguir. O Evangelho na prática, o Evangelho também na teoria, mas o Evangelho em ação, em cada coração. Por isso pedimos a espiritualidade maior, que possam nos orientar, que possam nos ajudar, inspirando nossos corações, as nossas mentes, para que possamos colocar na trilha dos nossos passos o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Além da religião, mas pela prática, mas pelo que o nosso Mestre deixou de exemplo. Senhor, nesse momento em que nós nos beneficiamos com tuas bênçãos, que ela possa ser estendida a outros corações que estão passando por desafios, por dores, por dificuldades, Senhor, por sofrimento. Que a tua bênção possa chegar a esses corações, e esses corações possam sentir o suave toque do teu amor. Amado Mestre, mais ainda, pedimos por todos os seres desse planeta, sejam eles do reino mineral, animal, vegetal, também do reino pré-hominal e hominal e espiritual da Terra, e pedir, Senhor, por todos os lugares, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelas pessoas ligadas a nós, pelas pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Que a tua bênção se faça, Senhor, não tão somente agora, nesta hora, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem, aí de prece, da oração e das vibrações, nós queremos dar aí uns recadinhos. Os recadinhos são os seguintes: você conhece o Clube Amigos da Boa Nova? Não conhece? Pois é, o Clube Amigos da Boa Nova, ele é o encontro de pessoas afins, né, por essa obra de comunicação do bem, do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Quer ajudar alguém que está distante aí, que não recebe ajuda ou não vai no centro espírita, não tem um centro espírita, tem a emissora que tem a programação 24 horas. Então ligue ou entre no site primeiro, amigosdaboanova.com.br. E também os telefones 0800 12 018 38 e o 11 2458 3214. Além desses telefones, tem também o WhatsApp, que você anote aí, baixe no seu smartphone, é o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix. Então, entre lá no Pix, que é o 11 97 261 0272 e colabore aí instantaneamente. E como o Edson disse, já no momento que você fizer a doação, nesse mesmo número, você já passa lá o comprovante, que aí o pessoal do Clube Amigos da Boa Nova vão ficar todos felizes lá. Vão bater palma na hora que receber a doação, a colaboração. Não é, Edson? Então, né, gente, essa colaboração ela é tão importante, de novo, volto a frisar aqui, nós estamos no momento de migração do AM para o FM, e parece que houveram lá problemas técnicos, as torres tinham seu equipamento novo, inclusive, tinha sido instalado bem naquela época, sabe, que daquelas tempestades, daquela ventania, que andou derrubando, andou quebrando algumas coisas, ou seja, se você puder, colabore, entendeu? Porque isso está sendo usado para fazer essa migração de AM a FM. E por que se quer migrar? Porque o alcance da Boa Nova, o alcance disso que a gente está conversando aqui hoje, vai aumentar e vai chegar a muitos outros lares. Então é bem legal isso, gente. Quanto mais a gente puder divulgar o Evangelho de Jesus, e para nós aqui, né, à luz da doutrina espírita, eu diria melhor, mais rápido a gente vai conseguir fazer esse planeta mudar para a regeneração. Muita gente
à luz da doutrina, à luz do evangelho, vai, né, se encarar os problemas, os desafios, não que eles vão deixar de existir, eles continuam existindo, mas encarar de uma maneira diferente, superar com mais facilidade. E quem sabe, como a gente estava conversando aqui, poder fazer escolhas, né, que não tragam necessariamente dor, sofrimento e adoecimento. Acho que o grande barato aqui para nós é realmente a gente conseguir ir fazendo escolhas cada vez melhores, que nos proporcionem consequências e resultados melhores. Mas vamos seguir aqui com o Pão Nosso, psicografia do Chico, de autoria do Emmanuel aqui. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absolveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentem ou experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmos-nos de bênçãos. É necessário colaborarmos, por nossa vez, no serviço do Evangelho, atendendo-lhe ao programa santificador. E aí termina aqui, o último parágrafo diz, ó, muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós, que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos sublimes desígnios. É interessante, gente. Vocês pegam, você pode pegar livros diferentes, muitas vezes de autores espirituais diferentes, que a mensagem, no final das contas, invariavelmente é a mesma. É muito importante a gente aprender, até porque sem um aprendizado, sem saber do que a gente está falando, fica muito difícil colocar qualquer coisa em prática, né? Tá tudo certo, é preciso. Você veja, você vai ter como resultado uma construção muito mais adequada se ela tiver antes ter sido planejada num projeto, no papel, né? Lembrando que o papel aceita qualquer coisa. Você vai, com certeza, sempre casas muito bem construídas, muito bem planejadas, vem através de um projeto que foi pensado por um arquiteto, por alguém que, né, se dedicou a imaginar aquele espaço antes que ele fosse construído. E aí tomou cuidado com todas as medidas, ventilação, iluminação, voltado para que lado, se para o norte, né? Para aproveitar o sol da manhã. Tudo isso é pensado antes, tá certo? Para quê? Para você não desperdiçar material e para você ter um resultado muito bom. Logo, estudar antes, planejar antes, conhecer antes é muito importante. Agora, não adianta nada você fazer projetos maravilhosos se nunca nada é construído. Fica tudo no mundo das ideias, fica tudo no papel. O que esses autores, Emmanuel, Joana de Ângeles, invariavelmente falam o tempo todo, né? É muito legal, é muito bacana. Quando os beneficiários do Cristo experimentem a alegria das dádivas que são proporcionadas por ele através do conhecimento, da cura, né? Mas é muito importante, e talvez muito mais, que estes beneficiários sintam também um prazer igual quando trabalham em nome do Cristo, quando trabalham em nome de Jesus, no testemunho da sua fé. O que significa isso? Que você tem que ir lá trabalhar na igreja, que você tem que ir lá trabalhar no centro espírita, que você tem que ir lá trabalhar no Salão do Rei? Não necessariamente. Tá? Trabalhar em nome do Cristo é fazer o bem para os nossos irmãos de caminhada.
independente de como você vai fazer isso. O bem é o bem, que é a história da caridade, né? E dando testemunho de fé, porque a gente faz sabendo por que a gente está fazendo. A gente não faz em troca de um lugarzinho no céu, em troca de um terreninho em nosso lar, em troca de alguma coisa no futuro, porque senão vai quebrar a cara. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas chegam lá os nossos companheiros, tá, cadê o céu que me foi prometido? Vai ter, não vai ter, né? Infelizmente, não é porque você doou isso ou aquilo, porque você fez aqui, você vai ter não, isso é resultado, de novo, consequência de muito trabalho, de escolhas adequadas, etc. E céu, como entendem os nossos irmãos, eu diria que quem conhece é Jesus. Ou seja, quando a gente chegar na condição de Jesus, aí beleza, aí a gente viverá no paraíso o tempo todo, independente de onde estejamos, inclusive, né? É necessário colaborar no serviço do Evangelho, atendendo o seu programa santificador. Muitas recapitulações, muito ter que fazer de novo, ter que repetir a mesma tarefa, a mesma experiência, acontece, muita perda de tempo, muito dispêndio de energia desnecessário acontece quando a gente não aprende com as nossas experiências, né? Porque aí, veja, fez determinada escolha, viveu determinada consequência, gente, não precisa repetir, né? Se aprender sabe aquela coisa do enfiar o dedo na tomada e tomar um choque? Tem mesmo que ficar colocando o dedo toda hora para ter certeza que dá choque, né? No princípio, uma vezinha só, duas, vai. E beleza, não precisa. Se a gente for esperto, a gente vê o amiguinho tomando choque, opa, isso aí eu não vou fazer, né? Porque eu estou vendo o que acontece com ele. A gente sequer precisa necessariamente viver pessoalmente essas experiências. E, como sempre, na prática, basta fazer o que Jesus pediu. Amar a Deus sobre todas as coisas, que vamos combinar, nem é tão difícil assim, né? Porque a gente, sei lá se é difícil, inclusive, mensurar o que é isso, né? Mas beleza, Deus, nosso Pai, nosso Criador, bom, justo e misericordioso, olha por nós o tempo todo, tá tudo certo, e amar ao próximo como a nós mesmos. Essa que é a nossa tarefa verdadeira. Amar a nós mesmos implica em nos conhecermos. Você não ama quem você não conhece. Então, nos conhecermos. E a partir daí, estender esse amor por nós mesmos, esse cuidado por nós mesmos, para todos os nossos irmãos de caminhada. Valeu, gente? Vamos praticar aquilo que a gente está aprendendo. Cada um de acordo aí com as suas possibilidades de tempo, de energia, etc. Beijo no coração de vocês. Mais uma vez foi maravilhoso podermos estar aqui conversando sobre o Evangelho à luz dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Até a próxima, gente. Valeu, Nando. Valeu, Edson. Valeu você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. E a gente se despede aqui, né? Agradecendo e esperando você no próximo programa Alvorada. Agora aquele tchau de sempre, Edson. Tchau, 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 Edson. pessoal. Tchau, tchau. Até. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.